Bom dia, turma! Firmeza total? Bom, então bora lá para o nosso devocional, que hoje está trazendo realmente uma mensagem incrível, cujo tema é A dor não é o fim. E o pastor Carlito vai se basear em uma palavra do livro de Romanos 5, 3 e 4. Tá? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Ou seja, Paulo está nos entregando aqui praticamente um método de superação das dificuldades para a nossa vida. Né? Porque a tribulação, ela tem o poder e a capacidade de produzir a paciência. A paciência, ela tem o poder e a capacidade de produzir a esperança. E a experiência e a experiência tem o poder e a capacidade de produzir a esperança. E a esperança nos traz, nos tira da confusão, né? Porque é o amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, é praticamente uma forma de você sair do seu estado atual e chegar no seu estado desejado, aprendendo a se desfazer de tudo aquilo, todo aquele peso emocional, todo aquele fardo pesado e desajeitado que nós vamos acumulando ao longo da vida e transformando isso em impedimentos para a nossa caminhada aqui nessa terra. E o Paulo está nos entregando aqui esse método que, de forma muito simples e didática, pode ser incluído ou praticado a partir de hoje na nossa vida. Né? E hoje, talvez, essa minha palavra nem faça muito sentido para você, porque nós vamos falar aqui de tribulação, nós vamos falar de dor, nós vamos falar de aprendizado, e isso talvez, para o momento que você esteja vivendo hoje, talvez seja bem duro e difícil de ouvir. Mas as tribulações, elas têm o poder de produzir a maturidade necessária para te fazer crescer. E se isso é a palavra que tem que ser dita para você nesse dia de hoje, infelizmente vai ser o que eu vou dizer. Porque toda tribulação, ela nada mais é do que um obstáculo que é colocado na tua vida para que você possa aprender a desenvolver-se, a crescer. E a partir do momento que você cresce, nunca mais você volta para o patamar anterior. Porque o próprio Einstein já dizia isso. Uma mente que se expande nunca mais volta para o seu tamanho original. E é isso que a tribulação, ela tem o poder de criar na nossa vida. O poder de expandir as possibilidades que nós temos de enxergar o crescimento, de enxergar o desenvolvimento. E é através disso que nós conseguimos produzir mais experiências. E através da experiência, nós temos esperança, porque quanto mais possibilidades nós enxergamos, maior é a nossa visão acerca do resultado. E quanto maior a nossa visão acerca do resultado, maior é a nossa esperança, porque atingir o objetivo só depende de nós. E a vida eterna, o reino já nos foi dado. Ele já colocou dentro de nós o Espírito Santo para que nós possamos estar caminhando junto com Ele em espírito. E é essa a nossa finalidade maior. As tribulações, elas vão mudar a gente e vai forçar cada um de nós a mudar para superar. Ou seja, você precisa mudar o seu ponto de vista, como você tem enxergado a realidade até então. Você precisa mudar por meio da renovação da própria mente. Romanos mesmo diz isso, tá? Onde nós precisamos mudar pela renovação da nosso próprio entendimento. Né? O que você precisa mudar hoje para que você consiga enxergar mais possibilidades de desenvolvimento na tua vida? Talvez seja alguma área da tua vida que esteja travada e que você não esteja conseguindo dar sentido e significado para continuar caminhando de uma forma próspera nessa área, e você precisa aprender a renovar a sua mente, buscar novas alternativas para que isso se transforme em uma realidade diária de desenvolvimento para você. Talvez você precisa exercer melhor o seu foco, talvez você precisa tomar atitudes, se desfazer de ambientes, se desfazer de amizades destrutivas, buscar conexão, network em outras áreas, para que você consiga melhorar
o seu campo de visão das possibilidades de desenvolvimento pessoal ou comercial ou em qualquer outra área da tua vida, na área da saúde principalmente, porque eu vejo muitas pessoas se maltratando o seu próprio corpo, porque não conseguem enxergar alternativa para a realização de solução dos seus problemas. E isso precisa ser a tribulação que você precisa superar. Porque muitas vezes a visão de tribulação que nós temos é aquelas grandes problemas. Só que os grandes problemas nada mais é do que o acúmulo de pequenos problemas que vão se acumulando ao longo do tempo e nós vamos colocando isso, carregando nas costas isso. O problema é que muitos carregam isso como um fardo pesado e desajeitado e que por onde passa, ao invés de ela deixar nas pessoas felicidade, alegria, um legado positivo acerca de si, ela deixa mais problema, um legado negativo acerca de si. E você precisa decidir entre superar ou perecer. Qual tem sido a sua postura frente às tribulações atualmente? Você tem optado pela esperança ou tem deixado ser vencido pelas tribulações que você tem enfrentado na tua vida? Talvez seja uma pergunta para que você possa se fazer no dia de hoje, né? E é por isso que o pastor ele começa o nosso devocional, está dizendo que é por isso que ser cristão nem sempre é fácil. Uau! Porque é um sacrifício que nós devemos entregar diariamente. São renúncias, são opções que nós precisamos fazer, são decisões que nós precisamos tomar, que nem sempre condizem com aquilo que nós queremos, mas sim com aquilo que tem que ser feito. E quando você tem inteligência emocional suficiente para optar pelo que tem que ser feito frente àquilo que você gostaria de fazer, consequentemente você vence as tribulações e você consegue ter resultados positivos na sua vida. Mas tem muita gente que prefere só viver a vida no estilo Zeca Pagodinho. Sabe qual que é o estilo Zeca Pagodinho? Aquele, deixa a vida me levar, vida leva eu. Para onde que você tem levado a tua vida? Para onde que você tem conduzido o seu destino? Porque quando você tem inteligência emocional suficiente para fazer o que tem que ser feito frente àquilo que a vida te apresenta como uma oportunidade no dia de hoje, consequentemente, você aprende a ter uma esperança maior em Cristo e colocar Cristo como centro das suas decisões. E é o que nós vemos no mundo quando nós vemos uma falta de perspectiva tremenda. Porque pessoas que não colocam Cristo como centro das suas decisões, elas tomam decisões baseadas naquilo que elas estão capazes de enxergar. E como as tribulações elas são maiores do que os objetivos, qual é o objetivo maior que elas têm dado para as decisões que elas têm tomado? O objetivo de enxergar ainda mais tribulação. Por quê? Porque a ciência mesmo já nos diz, onde nós colocamos o nosso foco, aquilo se expande. E como a ciência ela também é insuficiente frente à palavra de Deus, a própria Bíblia, Jó mesmo já dizia isso. O que eu mais temia era o que me aconteceu. Ou seja, onde eu coloquei o meu foco foi onde se expandiu. Certo? E você sabe por que isso acontece? Né? Porque o devocional de hoje também nos responde essa pergunta. Tá? Quando nós vamos falar sobre a questão dessa questão do foco, dessa questão de onde nós estamos colocando o nosso foco. Aqui no próprio parágrafo inicial, o pastor Carlitos já diz o seguinte, que é sempre mais fácil falar sobre ser um cristão do que ser um efetivamente. Ou seja, no campo das ideias, muitas pessoas são extremamente produtivas e prósperas, mas na atitude elas estão travadas frente às tribulações. Ou seja, é a questão da inteligência emocional. E frente ao que tem que ser feito, que é quando eu falo sobre uma vida cristã de resultados, uma vida cristã próspera, eu sou uma pessoa extremamente intelectualizada. Mas na vida prática, quando eu preciso trazer a teoria para a prática, porque teoria nada mais é do que a reprodução ideal de uma prática, e prática nada mais é do que a reprodução ideal de uma teoria, eu não consigo fortalecer isso com ações práticas. E aí eu deixo um abismo entre a minha intelectualidade e a minha ação. E ao invés da minha vida ser do ponto A para o ponto B em ascensão,
ela é do ponto A para o ponto B em decréscimo. Ou é uma descontinuidade, porque eu estou preso no ponto A e não sei como dar o próximo passo para seguir na direção dos meus objetivos. E isso é muito grave, galera. E você sabe por quê? Porque é sempre mais fácil falar sobre ser um cristão do que ser um, né? E talvez, sabendo que as tribulações elas são geradas e são grandes desafios de crescimento que nós podemos lidar ao longo da nossa vida, tá? Mas nós acabamos transformando as tribulações em problemas, ao invés de nós encararmos elas como desafio. Tá? Então, o problema na verdade é quais são as consequências que nós estamos dando para as tribulações da nossa vida. O que você tem feito com o que te acontece? Essa talvez seja a pergunta mais adequada que você possa responder hoje. Porque não é o que a vida nos oferece que dá sentido para nós. É o que nós fazemos com o que a vida oferece. Então, se a vida te oferece tribulação e você vai buscar conexão com Deus, porque você sabe que Deus tem o conhecimento necessário, a força necessária para você superar qualquer adversidade, qualquer tribulação, mas se você não está conectado com Deus e está desconectado com Ele, porque você enxerga a força da tribulação muito maior do que a fé que você tem em Deus para superar essa tribulação, talvez a sua visão esteja concentrada no foco errado. E visão concentrada no foco errado nada mais é do que um resultado catastrófico. E é o que nós vemos aí. Nós vemos uma sociedade que procura problema o tempo todo, quando nós, na verdade, deveríamos estar com a nossa fé apontada para um objetivo muito maior. Nossa, bonito, passou um tucano aqui na minha janela. Então, o que você tem feito com a fé que você tem recebido? Ou com as tribulações, melhor dizendo, que você tem recebido? Tá? Você tem empurrado os seus problemas com a barriga? Você tem terceirizado a solução dos seus problemas? Você tem relegado a educação dos seus filhos para o Estado, para a escola? Você tem maltratado o seu corpo, deixado de se exercitar ou se alimentado de uma forma inadequada? Você tem se maltratado emocionalmente, se conectando com pessoas que diminuem você ou se entregando a relações destrutivas? Ou você tem transformado as suas emoções num fardo pesado e desajeitado que você carrega nos ombros e vive uma vida dolorida o tempo todo, reclamando, uma vida dolorida só xingando, maltratando as pessoas e transferindo os problemas que você tem pessoal para as pessoas que estão à sua volta? Ou você tem feito como o apóstolo Paulo nos sugere na carta aos Romanos, né? Que tem se gloriado das tribulações, certo? Então aqui o pastor ele vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo aponta que há algo bem diferente no qual nos gloriamos, as tribulações. Temos lidado com as duras realidades do luto, dor e perdas. Como vamos nos gloriar disso? Assim como Jesus, ele foi abandonado, traído e condenado injustamente, açoitado e morto, carregando os pecados de todos. Ou seja, Jesus já carregou todos os nossos pecados. Todo aquele fardo pesado e desajeitado que muitas pessoas carregam nas costas é desnecessário. E carregar o desnecessário significa viver uma vida infrutífera, uma vida sem sentido. E quando você vive uma vida sem sentido, você está legado, você está sujeito a ir para onde o vento soprar. E aí você precisa ter a sorte de aparecer alguém que tenha um conteúdo cristão para te oferecer na tua vida. Porque se aparecer uma outra que tem um conteúdo destrutivo, você também vai aceitar. E é por isso que a nossa juventude está perdida nas drogas, está perdida na depressão, está perdida na ansiedade, está perdida na crise de pânico. Nada mais é do que aquilo que eu já disse no começo do vídeo. Ela está no ponto A e ela não sabe qual é o ponto B da vida dela. Ela não sabe qual é o fim, qual é o objetivo maior, porque existe uma descontinuidade. E essa descontinuidade, ela é um abismo que, ao invés de empurrar para um ponto B ascensivo, que é uma vida próspera, onde eu posso crescer e contribuir com o meu próximo, é uma vida
catastrófica, onde eu não cresço e eu também não contribuo, mas eu fico na dependência emocional de outras pessoas. Então, o meu estado de humor, ele vai depender do estado de humor das pessoas que estão à minha volta, porque eu sou a média das pessoas à minha volta. E se eu me conecto com pessoas destrutivas, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida? Agora, se a minha conexão está com Cristo, e se a minha mente está suscetível a ouvir a voz de Cristo através do Espírito Santo que Ele colocou dentro de mim, qual que é o sentido que eu tenho para a minha vida? Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber que existe um caminho linear entre onde você está hoje, independente de qual seja a sua situação? Pode ser a pior possível, mas se você aprender a conectar na pessoa certa, que é Cristo, ouvir o Espírito Santo que tem dentro de você, consequentemente, a sua vida, a sua frequência emocional, ela sobe e você vibra na frequência dos seus objetivos e, consequentemente, você conquista os objetivos. Porque tudo aquilo que a mente humana é capaz de enxergar, o corpo humano é capaz de realizar. E se você consegue conectar com Cristo de uma forma real, verdadeira, consequentemente, você vai viver uma vida feliz, uma vida produtiva. Porque improdutividade nada mais é do que desconexão com Cristo, que é a verdadeira fonte de produtividade deste mundo, certo? E a resposta também é dada pelo nosso próprio pastor, tá? Na sequência do texto, quando ele diz o seguinte, que a chave da nossa perseverança não está no nosso próprio esforço, mas no próprio Jesus. Quando as dores parecem pesadas demais para nós, seu exemplo nos fortalece e nos leva a persistir. As aflições são oportunidades em que vivemos essa perseverança que vem dele para nós. Ou seja, não é nós que estamos caminhando na direção de Cristo. É Cristo que quer, que vem na nossa direção. E Ele já nos alcançou, porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Você só precisa elevar sua vibração. Saber que toda uma vida abundante já está disponível para você. E só cabe a você colocar isso, materializar isso no seu dia a dia. Certo, galera? Então, turma, mais para frente aí ele vai dizer o seguinte, que a chave da nossa perseverança que quando caminhamos com os olhos fixos em Jesus, sendo alimentados por sua palavra, perseveramos na obediência, na confiança e na fé e no serviço ao próximo. Ou seja, mais uma reflexão que nós podemos fazer acerca do crescimento pela superação das tribulações, que é nada mais do que crescer e contribuir. Só existe uma forma saudável de crescer e de alcançar a frequência do reino, que é contribuindo com o nosso próximo. Quanto mais eu cresço, mais eu preciso contribuir através da minha igreja, através das ações sociais, através da doação do meu conhecimento, através de uma conexão saudável com as pessoas que estão à minha volta, para que eu possa ajudá-las a desaliviar o peso do fardo pesado e desajeitado que elas carregam nas costas. E sendo a melhor forma de crescer, contribuir, isso numa mesma proporção, eu preciso crescer para que eu possa contribuir. Eu não tenho que contribuir sem crescer, porque eu estou tirando de mim, estou tirando da minha família para dar para o outro. A vida cristã é sobre contribuir, não é sobre somente dar. Não é uma balança desigual. Eu preciso crescer numa mesma proporção, onde eu cresço e contribuo, e à medida com que eu faço isso, eu ajudo com que as pessoas que estão à minha volta cresçam também. Tá? Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Tá? Para que nós possamos produzir ainda mais oportunidades em que existe uma perseverança que vem dele para nós. E é exatamente isso que o pastor vai dizer aqui. Quando nós caminhamos com os olhos fixos em Jesus, sendo alimentados por sua palavra, perseveramos na obediência, na confiança e na fé no serviço ao próximo. Ou seja, eu cresço e contribuo. Portanto, a nossa esperança ela precisa estar depositada no alvo certo, para que o aprendizado produzido na caminhada possa nos fortalecer diariamente. E estando fortes, nós vamos aprender a contribuir com o mundo e sermos a expressão de Jesus nessa terra. E é exatamente isso que ele vai terminar o nosso devocional dizendo, que é:
Perseverar nos aponta para o destino final da nossa jornada com Cristo, a esperança eterna. E essa, Paulo deixa claro, não nos decepciona. A esperança depositada numa cura física, num medicamento ou vacina, em um líder político ou em um plano facilmente nos decepciona. Mas a esperança em Cristo Jesus é certa e eterna. Esse é o Evangelho que nos fortalece. Não mensagens rasas que não podem nos sustentar. Então, turma, se tem alguma coisa que nós precisamos aprender no dia de hoje é que as tribulações nada mais são do que desafios de aprendizado que vão contribuir para o nosso próprio crescimento. E a palavra de Deus já nos dá uma base sólida para que nós possamos aprender a superar os desafios de uma forma certa, que é com os olhos fixos em Jesus, não com os olhos fixos nas soluções que o mundo nos apresenta. Porque quanto mais nós aprendemos a ouvir a palavra de Jesus, a discernir a palavra do Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós, consequentemente, nós vamos ter resultados muito mais produtivos, nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos adoecer menos e nós vamos poder contribuir muito mais com a melhoria desse mundo, beleza? Então que seja um dia feliz, um dia produtivo, um dia abençoado para todos nós. Um forte abraço, turma. Fui! Valeu!